existe um reflexo, né, um automatismo dentro de nós, do nosso cérebro reptiliano, que responde a um estressor, alguma coisa que você precisa resolver. Então, como que isso acontece? Toda vez que você fica ansioso, toda vez que você fica ansiosa, você não tem uma repercussão? Diz aí pra mim qual a sua repercussão quando você fica ansioso ou ansiosa. Boca seca, o estômago parece que dá uma coisa assim, uma travada, né? Você às vezes fica com a respiração acelerada, né? Que até o pico disso, o auge dessa ansiedade se traduz numa síndrome, num ataque de pânico, né? Quem tem síndrome do pânico, quem sofre com esse transtorno, pode dizer até melhor, com mais propriedade, que falta o ar, você tem aquela respiração curta, tem aquela sensação de medo, você fica em alerta. Então, se você estava preparado para dormir, você não vai conseguir dormir, enfim. Existe uma repercussão física da ansiedade do nosso corpo. E como vocês já pararam para pensar como que funciona esse mecanismo? Funciona a partir dos hormônios do estresse, basicamente do cortisol e da adrenalina, que em momentos, em situações de estresse, quando a mente sinaliza para o corpo que é um momento estressante, que você está precisando resolver alguma coisa, você está ali, né, numa encruzilhada que você precisa resolver alguma coisa, automaticamente há um estímulo cerebral para que as glândulas adrenais, que são glândulas que estão em cima dos rins, então nós temos duas, né, uma em cada lado, elas soltam adrenalina e aí vai ter uma série de eventos biológicos que vão liberar hormônios do estresse, essa adrenalina vai agir, depois age o cortisol. Por quê? Porque você precisa ficar em alerta e resolver tudo isso. E da onde que surgiu tudo isso? A natureza é muito sábia. Lá nos primórdios, quando nós éramos ainda nenhuma sociedade, quando a gente vivia nas cavernas, que a gente não tinha nem linguagem sequer estabelecida, como que funcionava? Acordava de manhã, tinha lá como você não tinha uma sociedade estabelecida, então não tinha onde você comprar alimento, não tinha nem sequer como você plantar, né? Nem se sabia isso. Olha, eu tô indo lá atrás, bem primitivo. Não se sabia nem como plantar as coisas. Éramos apenas uma sociedade de coletores, caçadores e coletores. O ser humano estava ali, vivíamos exatamente apenas como animais, né? A mente não estava desenvolvida. Então, o que precisava para comer? Precisava pegar uma fruta na árvore, então eu coletava isso, ou então eu precisava caçar, né? E todo o nosso cérebro foi desenvolvido através da proteína, né? Desse consumo da proteína, porque embora o ser humano seja onívoro, ele pode comer de tudo, carne, pode ter uma dieta totalmente carnívora ou totalmente vegetariana, ou misturados os dois, tanto faz, né, que o ser humano consegue se desenvolver, consegue viver. Na época, o que mais tinha era o que eles conseguiam fazer era caçar animais, abater esse animal, e porque a proteína também ela tem um valor calórico maior, então meio que sustenta mais, né? E se você abate um bicho lá, um animal, dá para a família inteira comer, né? Diferentemente de uma fruta e tal. Então, como que funcionava? Acordava cedo, barriga roncava, já estava lá um dia, 2 sem comer, pois é, ou uma semana, um tempão, e precisa resolver esse problema. Então, qual que era a descarga de adrenalina? Para que servia isso? Porque na hora, essa adrenalina, ela para totalmente o trato gastrointestinal, porque não é hora de você ir no banheiro, entendeu? De você trabalhar com essa parte, não. Você precisa o quê? Ficar alerta, você precisa estar com a pupila dilatada para poder achar esse bicho, né? Porque está dependendo da sua sobrevivência, ou a sobrevivência da sua família. Você também precisa ficar esperto, porque de repente
você não vai conseguir caçar. Você vai virar a caça. Então, se vier um bicho maior que você precisa o quê? Fugir. Daí que vem esse nome, lutar ou fugir, né? Porque ou você vai lutar com aquele bicho para poder vencê-lo, abatê-lo e prover o sustento da sua família, a alimentação da sua família, ou você vai fugir porque não é hora, né? Você está reconhecendo que ele é mais forte que você. Se eu disser para vocês que esse reflexo ainda existe atualmente, toda vez que você fica estressado, que você fica estressada, preocupado com alguma coisa, a mente não sabe se isso é real ou se isso não é real. Ela não consegue diferenciar isso dos pensamentos. Se você pensou, você se preocupou, você soltou adrenalina na sua corrente sanguínea. E qual que é a repercussão disso? A repercussão disso é o adoecimento. Você vai adoecer de acordo com a sua genética ou com o seu ambiente. Então, por exemplo, se você tem mais vulnerabilidade para ter um problema respiratório, você vai desenvolver um problema respiratório, uma asma, uma bronquite, alguma coisa do tipo. Se você tem na sua família, na sua árvore genealógica, maior propensão para ter problema circulatório, problema de pressão, você vai ter problema de pressão arterial elevada, ou você pode até ter repercussão como derrame, como um AVC, não sei. Se você tem alguma propensão maior de ter doença mental, você vai ter doença mental. Como eu já disse aqui no vídeo do canal, né? Existe um fator genético na doença mental, não de genes, né? Mas muito mais de estatística. Então, se eu tenho dentro da minha família parente de primeiro grau, eu tenho uma chance maior de sofrer. Por exemplo, a depressão, de 2 a 3 vezes maior chance de ter depressão, se você tem pais depressivos, né? Se você tem os parentes de primeiro grau com a depressão, né? Que muito é comportamento aprendido. Então, o que vai acontecer? O que a gente tira, né, de lição disso tudo? A gente precisa se dar conta que isso acontece e gerenciar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Porque se você fica deixando as coisas acontecerem aleatoriamente, sem pensar se a mente está agindo a seu favor ou não, que a mente ela tem que ser uma ferramenta para a gente utilizar e não um algoz, como está sendo hoje em dia. Hoje em dia a mente ela se voltou contra nós. Porque você está ali parado, você não está inteira no que você está fazendo. Você está pensando nas mágoas do passado, você está relembrando, você está com raiva de uma coisa que aconteceu, você está exigente com a vida, queria que as coisas tivessem sido de outra forma. Isso não quer dizer, gente, que a gente tem que agora ser um robô, tem que ser uma pessoa apática e não tem que colocar sentimento nas coisas. Pô, não, você tem que colocar todo sentimento nas coisas. Eu sou a favor de você viver intensamente tudo aquilo que brota. A raiva, a tristeza, o remorso. Só que você vive na hora e da forma correta. Não vai adiantar você ficar alimentando esses sentimentos destrutivos ao invés de aprender o que aquilo pode trazer para você. Se você tem um remorso, pô, você tem que ver o que esse remorso traz para você. Que bom que você tem remorso, significa que você conseguiu se dar conta que alguma coisa que você fez, você não fez legal, sabe? E aí vai, e você vai conseguindo ver essas emoções de uma maneira diferente. Ao invés de se deixar levar por aquele dedo inquisitor que a gente tem hoje em dia, dessa nossa sociedade que cobra demais, e a gente acaba se cobrando demais e nem sequer percebe disso, e eu tem que, vai adoecer, né? E essa é uma teoria que eu tenho, que sim, que o aumento da doença mental se dá muito por causa disso, que a mente se voltou contra a gente não está no agora, a gente não consegue refletir, a gente não tem o hábito da meditação para se conhecer, para ajudar a gerenciar nossos pensamentos e as nossas emoções, e tá aí. O pessoal não consegue dormir, o pessoal não consegue viver, relacionamentos perdidos, a troco de não ter consciência de um evento tão natural e tão biológico como esse que eu estou trazendo para vocês hoje, que é lutar ou fugir. Então, a partir de agora, cada vez que você ficar preocupado, preocupada,
né? Pensa nisso, pensa que lá dentro do seu organismo você está se violentando com esse excesso de adrenalina e para. Eu vou te dar uma dica. Como o autoconhecimento é um caminho sem volta, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Você que assiste esse canal, que está buscando o autoconhecimento e se melhorar. Quando você se der conta e lembrar disso que eu estou falando, para totalmente e simplesmente deixe isso de lado. Usa a terceira pessoa, que eu falo tanto aqui. Usa a técnica da terceira pessoa. Coloca. A Juliana está ansiosa. A Juliana começou a ficar preocupada com tal coisa. A Juliana vai deixar de se preocupar agora. Coloca uma auto-hipnose para você, uma coisa positiva. Coloca para você as rédeas da sua mente. Segura na sua mão. E deixa aquilo penduradinho. No momento certo, na hora correta, você vai conseguir resolver, solucionar essa ansiedade que veio. Só que não deixa ela virar uma bola de neve e simplesmente destruir a sua vida, destruir a sua casa. Tá bom? Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.